Esse domingo, agora, domingo 24 de março, domingo de Ramos, a cor litúrgica vermelho, está lembrando ao mesmo tempo o sangue de Jesus, ao mesmo tempo lembrando que ele é rei também, né? O vermelho nos ajuda a lembrar essas duas coisas. Então nós vamos fazer a nossa reflexão teológica e depois bíblico-teológica e depois faremos também essa participação com nossa equipe de liturgia. Então Paulo vai nos ajudar. Então, a primeira leitura do livro do profeta Isaías. Isaías é se não for o maior ícone, dos profetas, e aquele que mais bate na tecla da questão do Messias. O livro de Isaías tem 66 capítulos, e ele é dividido do capítulo 1 até o capítulo 39, que certamente é do profeta de antes do exílio da Babilônia, do século VIII antes da nossa era. Isaías, profeta, casado, 2 filhos, de uma posição social boa, culto, casado com uma profetisa inclusive. E ele escreve até o capítulo 39. Do capítulo 40 em diante, há alguns estudos que dizem que é a segunda parte de Isaías, só tem a primeira e a segunda. Mas há estudos mais profundos que já colocam o segundo e o terceiro Isaías. O que fez esse servo sofredor, E a gente tem esse servo como algumas respostas foram dadas pela tradição rabínica e até pela igreja confirmando essa ideia de que é Israel, é o povo sofrido, e a gente vê aqui o sofrimento do exílio, do próprio exílio, algumas referências em ser o próprio profeta como figura desse servo, mas para nós que fazemos a leitura cristã das Escrituras, é óbvio que esse servo sofredor, a gente encontra a resposta em Jesus Cristo, E é por isso que nele as Escrituras se cumprem, O termo, quando a gente encontra se cumprir as Escrituras, o cumprimento das Escrituras, é o sentido, dar sentido à Escritura. Então nós cristãos lemos os 4 cânticos do servo olhando para Jesus Cristo, Claro que faz todo o sentido a história do momento quando foi escrito, como o povo de Israel, como o próprio Israel bíblico, como o próprio profeta, mas a gente encontra aqui o Cristo, a figura do Cristo. Então, o Senhor deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. A gente encontra exatamente isso acontecendo na história de Jesus, Aliás, os 4 evangelhos, interessante, os 4 evangelhos fazem essas referências, A gente encontra uma leitura de Isaías, o cumprimento dessa profecia de Isaías, com muita clareza no capítulo 22 de São Lucas, que narra a paixão também, Quando Jesus diz assim: quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alforje, sem espada, faltou alguma coisa para vocês? E os discípulos dizem: não faltou nada, E Jesus diz: pois é, mas foi para se cumprir as Escrituras. E aí ele cita Jeremias, ele cita Isaías. Interessante isso, como a paixão, a leitura, a proclamação da paixão de Cristo nos 4 evangelhos nos remetem para as Escrituras, Então, essa figura do servo sofredor. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra,
como Pederneira, tem alguns textos que dizem assim: porque sei que não sairei humilhado, né? Então a gente olha, e nós que sabemos a história, que temos a fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado, vendo esse servo sofredor, para nós a gente olha e diz: é ele, né? É Jesus Cristo. E muito interessante essa ideia, porque essa ideia toda do sofrimento, confirmada nos evangelhos e na liturgia que a igreja faz durante essa semana toda agora, e principalmente no Tríduo Pascal, né, nos lembram essa figura de Jesus, né, como servo sofredor, que passou por isso, para quê? Porque sei que não sairei humilhado, né? O salmo que o Ronaldo cantou para a gente, ele foi buscar lá os textos: meu Deus, por que me abandonaste? Essa é uma frase de Jesus, né? Vocês lembram? Na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E no Salmo 21, 22, a gente percebe esse sofrimento, essa angústia do sujeito que está se sentindo desamparado por Deus, mas ao mesmo tempo, vocês lembram a gente cantando com o Ronaldo, declamando o Salmo, que o Senhor Deus vem ao socorro, né? E é o que o servo sofredor diz aí: conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Muito interessante. Leitura da segunda carta, aliás, da segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo escreve aos Filipenses, provavelmente ele está no presídio, ele está preso, e muito provavelmente em Roma. Há algumas versões que dizem que talvez não seja Roma, mas tudo indica que ele estava em Roma, e ele escreve aos Filipenses entre o ano 55 e 57, né? Portanto, antes da destruição do templo, do segundo templo, né? Mais 20 anos, provavelmente 20 e poucos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E essa carta de São Paulo aos Filipenses tem como centro justamente o hino cristológico, que é essa leitura que a gente faz, não é? Essa leitura é maravilhosa, né? Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Ou seja, ele não jogou na nossa cara que ele era Deus. Pelo contrário, né? Mas ele esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Esse termo é muito importante. A tradição rabínica conta uma história muito interessante de que o sentido de esvaziar-se é quando o Senhor Deus faz um jejum de si mesmo. Vejam só, né? Quando a gente jejua, a gente se esvazia, né? E Deus, para que o ser humano possa ter acesso a Ele, Ele se esvazia, esvaziou-se, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição. Aqui a tradução não foi muito feliz, porque aqui está escravo, e na realidade o termo é o sentido de servo, que a gente já comentou com vocês, né? Quando a gente serve ao faraó, aí sim nós somos escravos. Quando a gente serve a Deus, nós somos livres. Então Jesus, servindo a Deus Pai Todo-Poderoso, é livre, e ele se entrega, esvaziou-se a si mesmo, porque como divino, como Deus que ele é, para que o ser humano pudesse ter acesso a ele, ele se esvazia. É interessante, a gente vê essa imagem também de uma forma muito forte nas Escrituras, mas sobretudo a gente comentou um pouquinho a semana passada, a gente encontra isso no livro do Êxodo, quando a gente vai para o capítulo 32 e sabemos da história do bezerro de ouro. Vocês lembram? Moisés está demorando, ele sobe a montanha, demora,
e o povo começa a reclamar e começa a se revoltar e reclama para Moisés e constrói um bezerro de ouro. E Moisés desce com as tábuas da lei, e o texto diz lá no capítulo 32, tábuas feitas por Deus e escritura escrita por Deus. Então, aquilo que é divino, quando Moisés chega e se depara com aquela adoração do bezerro de ouro, o texto diz que Moisés quebra as tábuas. E depois, lá no capítulo 34, Deus diz para Moisés, sobe aqui de novo, só que agora você faz as tábuas. As tábuas passam a ser obras humanas, e eu vou escrever nessas tábuas a minha lei. Então, as escrituras nas tábuas definitivas, as tábuas que são humanas e que têm o sentido da Torá, o sentido da lei no sentido amplo, né, da cultura judaica, da cultura hebraica. Então, nessa realidade humana, nessa história humana da aliança, Deus escreve, a teologia escreve. Então, a gente passa a entender a nossa humanidade e a ação de Deus na nossa vida a partir do momento que as tábuas são feitas por mãos humanas. Porque se for só divino, a gente não tem acesso. E é isso que São Paulo está falando na segunda leitura, né? Ele esvaziou-se, ele fez jejum de si mesmo, para que a gente pudesse acessá-lo, e aí ele se torna humano e como servo. Maravilhosa essa ideia, né? É o centro da ideia principal da carta de São Paulo aos Filipenses. Encontrado com aspecto humano, né? Jesus Cristo, ser humano, que andou na nossa terra, pisou na terra, os 12 andaram com ele, nascido de mulher, né? Homem, verdadeiramente homem, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo. Esse humilhou-se também, a tradução podia ser um pouquinho melhor, se fez humilde. Deus não quer ninguém se humilhando, né? Mas Deus obviamente aprecia a nossa humildade, no sentido, assim como Jesus ensinou, né? Humilhou-se a si mesmo. Ele podia tudo, mas ele foi humilde, fazendo-se obediente, aí a obediência, até a morte e morte de cruz. Ou seja, em tudo ele fez a vontade do Pai. Então, depois dele ser humanizado totalmente, o que acontece? Por isso Deus o exaltou. Por causa disso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de tudo. Quando Deus o exaltou, Deus o levanta. Novamente aquela ideia, né, dele ter subido no madeiro, dele ter subido na cruz, a humanidade levantar o olhar para a cruz. Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra. Todo joelho se dobre ao seu nome. Interessante, né? Nosso professor de liturgia pode explicar isso para nós melhor. Quando a gente está na oração eucarística e nós mencionamos o nome de Jesus, de Cristo, normalmente a gente se curva, a gente faz uma reverência, né? Interessante isso. E obviamente a gente encontra também essas referências, tudo isso baseado nas Escrituras, né? Assim todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame. Olha a nossa profissão de fé aqui, a nossa proclamação de fé. Por que Deus, depois de Jesus se tornar humano, esvaziar-se, Deus o exalta? Para que a gente proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, para aquele que o ressuscita, e porque ele ressuscitou, nós que temos essa fé,
que seguimos a Jesus, que acreditamos no Cristo morto e ressuscitado, que São Paulo está nos mostrando como ícone, como referência, também vamos ressuscitar. E aí o Evangelho. No domingo de Ramos, a gente proclama 2 capítulos de São Marcos, né? Capítulo 14 e capítulo 15, completos. Então, o texto começa: faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Vejam que os 4 evangelhos fazem essa referência que é fundamental: a Páscoa e a festa dos ázimos. Por quê? Porque é nesse ambiente de Páscoa, de memória da Páscoa dos hebreus, de memória da libertação do Egito, é nesse ambiente que acontece a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então essa referência nos 4 evangelhos é fundamental, né? A Páscoa e os ázimos. Os ázimos existem nessa época da Páscoa, lá em Israel. Você não encontra pão em nenhuma padaria. Você tem que ir numa padaria que não seja judaica, porque os judeus não produzem fermento, não fazem nada que tenha fermento, porque uma semana pela festa dos ázimos, né? Cuja Páscoa é celebrada no primeiro dia da semana dos ázimos, né? E os sumos sacerdotes e o mestre da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Interessante que a única referência a esse Simão leproso nas Escrituras, a gente só encontra nesse versículo do Evangelho de Marcos. A gente não encontra isso em nenhum dos outros 3 evangelhos, né? Parece ser uma figura, talvez, do capítulo 11 de São João, né? De Lázaro, né? A gente não consegue uma definição, mas é uma referência, né? Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume, de nardo puro, muito caro. Aqui, quando ele estava à mesa, o texto, na realidade, o termo exato é reclinado à mesa, que é exatamente uma referência importante também, porque os judeus comiam a Páscoa reclinados à mesa, essa refeição mais importante. Eles não se sentavam à mesa, eles reclinavam à mesa. E aí chega essa mulher. Interessante que essa mulher, a gente também encontra referência a essa mulher lá em João, no capítulo 8. A gente também encontra essa referência interessante, porque a mulher é a imagem de Israel. Quando ela é virgem, é a mulher fiel, Israel fiel. E quando Israel é infiel, a imagem é a imagem da prostituta, né? E nós vemos essa imagem lá no Evangelho, que diz que ela era uma prostituta, aquela que derramou o perfume nos pés de Jesus, né? Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que ali estavam ficaram indignados e comentaram: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: deixai-a em paz. Por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco. Interessante como todos os textos, novamente, isso é importante para a nossa reflexão, porque a narração da morte, da paixão de Jesus, tem como referência textos da Escritura. Essa ideia de pobres sempre tereis, nós vamos encontrar lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, se não me engano.
faz essa referência que pobres sempre nós teremos entre nós. E quando quiserdes, podereis fazer-lhes o bem. Olha aí uma catequese para a gente, né? Sempre que a gente quiser, nós vamos ter pobres entre a gente e nós devemos e podemos fazer o bem para eles. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Vejam, mais uma vez importante, né? O Evangelho de Marcos é o primeiro dos evangelhos escritos, né? Provavelmente a referência mais importante para os outros dois evangelhos, talvez até para uma referência importante também para João, mas foi escrito ali entre o ano 70, 75, 80, talvez até 85, mas é o primeiro dos textos que compilou dados, que trouxe da tradição oral, né, das comunidades, da reflexão e certamente Marcos escreve também a uma comunidade de gentios, né, ele provavelmente judeu, muito provavelmente o autor do texto é Marcos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, se a gente for lá para o versículo 51, nós vamos ver, um jovem vestido apenas com um lençol estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam, mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. A gente só encontra essa referência no Evangelho de Marcos, tanto é que estudiosos dizem que muito provavelmente é uma autobiografia, né? Nós não encontramos essa passagem nem em Mateus, nem em Lucas, nem em João, né? Então, preparando, voltando lá para o 8, né? Preparando meu corpo para a sepultura, né? Lá em São João a gente vê que a mulher que derramara o perfume, que preparara o perfume sobre o meu corpo, ou seja, aquela ideia de que nós estamos lendo um texto que foi escrito por alguém que tem fé naquilo que aconteceu com Jesus, no Cristo morto e ressuscitado. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Nós estamos aqui, hoje em 2024, fazendo lembrança do que ela fez. Está aí o Evangelho. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. Vejam que essa imagem de Judas é importante a gente também ter uma outra visão, uma segunda visão sobre Judas, né? A gente tem uma visão de Judas como um traidor, né? Como aquele que traiu Jesus. Vejam que o próprio texto de Marcos diz: Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar. Entregar é diferente de trair, apesar da gente encontrar trair também num outro momento aqui. Mas entregar, vejam, Judas era um zelota. Os zelotas lutavam pela libertação de Israel. E nós estamos falando de um momento da história em que Israel era terrivelmente oprimido por um império, o Império Romano, extremamente violento, que colocava reis como o rei Herodes, que também era um vassalo de Roma, mas extremamente violento e que explorava o povo, né? E Israel não aguentava mais. Eram os assírios, depois dos assírios os babilônios, Nabucodonosor, depois dos babilônios os persas, depois dos persas Alexandre, depois de Alexandre ainda os romanos. Israel não tinha paz, eles não aguentavam mais e estavam esperando o Messias. E Judas
que tinha ouvido, era um dos 12, tinha ouvido Pedro falar: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Judas ouviu isso. Judas queria que o Messias, e os zelotas tinham a imagem do Messias, que era aquele Messias guerreiro que viria para destruir com a espada e acabar com tudo e libertar definitivamente Israel desse império, não é? Então, essa imagem de Judas, vejam que essa história de que, vamos continuar mais um pouquinho para frente e aí a gente volta a falar desse momento aqui. Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com meus discípulos? A gente encontra essa imagem lá no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel. Interessante, mais uma vez, né? E isso precisa ficar como catequese para a gente, né? Tudo aquilo que é narrado nos evangelhos, na paixão de Jesus, a gente encontra o fundamento nas Escrituras. Por isso que nós dizemos que aquilo que aconteceu com Jesus, em Jesus se cumprem as Escrituras. É para o cumprimento das Escrituras, para que a nova aliança seja feita de forma definitiva, como nós ouvimos no domingo passado, não é? Lembram? Jeremias 31, não é? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Vejam o andar de cima, a imagem de olhar para cima, uma sala com almofadas, né? A ideia do céu, né? A ideia. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após outro: acaso serei eu? Jesus lhe disse: é um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem. Melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhe aos discípulos, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. E Jesus lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Nós repetimos isso, nós fazemos memória disso. Toda missa, em cada missa, nós, quando o sacerdote consagra o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos fazendo memória da Páscoa. Cada missa é memória deste momento, e Jesus nos mostra como. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos seus discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galiléia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, ainda hoje, esta noite,
antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás. O que é mais grave? Negar a Jesus ou entregar Jesus? Há uma leitura importante que diz e que mostra a imagem de Judas entregando Jesus como aquela imagem que a gente encontra lá no livro do Êxodo, no capítulo 2, quando Moisés vai visitar o povo e ele encontra um soldado egípcio judiando de um hebreu. E ele fica indignado com aquilo, tomado de ira, de raiva, ele vai e mata o soldado egípcio, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando, ele enterra o soldado na areia. E o texto diz que no mesmo dia ele volta, no dia seguinte, ele volta lá e ele vê 2 hebreus brigando. E ele interfere. E um dos hebreus diz assim: ué, quem fez de você nosso juiz? Uma das críticas mais duras a Moisés nas Escrituras. Quem fez de você nosso juiz? Você quer fazer comigo o mesmo que você fez com o soldado egípcio? E aí o texto diz que Moisés se dá conta que essa história já tinha chegado ao faraó. Vejam vocês, se o texto diz que Moisés olha para um lado e para o outro e não tinha ninguém a não ser ele, o egípcio e o hebreu, quem é esse hebreu que diz: você quer fazer comigo o mesmo que você fez com o egípcio ontem? Era o hebreu que estava apanhando no dia anterior. O hebreu que estava sendo oprimido no dia anterior é o hebreu que oprime naquele dia. E é o próprio hebreu que trai Moisés e entrega Moisés ao faraó. E é por isso que Moisés precisa sair. E Moisés foge e vai para Madiã. Então vejam, essa imagem de Judas é a imagem de um hebreu que trai um hebreu. Vejam só como em cada momento das Escrituras, em cada momento do texto do Evangelho, a gente encontra a base nas Escrituras, não é? Então, Jesus responde a Pedro: em verdade eu te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha que de morrer contigo, eu não te entregarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus: Getsêmani é um local no Jardim das Oliveiras. Sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, pai, ou papai, papaizinho, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Veja o que nós rezamos no Salmo de hoje, Salmo 22. Não é? Angustiado, o sujeito diz para Deus: cadê você? Não é? Se for possível, afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa catequese é maravilhosa para nós, né? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo.
porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: agora podeis dormir e descansar. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. É entregue nas mãos dos pecadores. Chegou a hora. Que hora? A hora que estava prevista nas Escrituras. Estava previsto nas Escrituras que ele seria entregue. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinha da parte dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e dos anciãos do povo. Olha aí o sinédrio. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: é aquele a quem eu beijar, prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes, puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Depois a tradição nos mostra que é Pedro, né? Jesus tomou a palavra e disse: vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Olha aí o canto do servo sofredor. Ele foi tido entre os marginais, ele foi tido entre os ímpios, ele foi tido entre os assaltantes. Novamente se cumprindo a Escritura. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Mas isso aconteceu. Isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Vejam aí novamente. Para que aquilo que está previsto nas Escrituras faça sentido em Jesus. É em Jesus que elas se cumprem. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol, aí a história que a gente já leu, né? Que faz referência ao próprio Marcos. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes e os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Vejam que aqui não se fala mais do que aconteceu com Judas, não é? E a gente encontra que Judas se enforcou na narrativa da paixão lá em Mateus 27, que conta que Judas, quando ele vê que ele entregou Jesus e Jesus não reagiu, né? E aí uma leitura importante que se faz, né? Ele esperava que o Messias, então, ele é o Messias, ele vai acabar com tudo, ele vai arrebentar com tudo, mas Jesus se entrega. Aí ele vê que, Judas vê que ele entrega um inocente. No texto de Mateus diz que ele se enforcou. A outra narrativa que conta a história de Judas, nós vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, São Lucas narra lá do versículo 15 até o 20, depois vale a pena vocês darem uma olhada, mas conta que Judas cai, e o seu interior, as suas entranhas se arrebentam. Não fala que Judas se enforcou, não é? Portanto, há uma reflexão importante, né? Essa imagem de Judas é uma imagem para o cumprimento das Escrituras, de alguém que queria que o Messias aparecesse, e quando ele se depara com aquela situação, ele se desespera. Tanto é que o texto diz que ele, primeiro, com quem ele combinou que ele entregaria, diz: nós vamos te remunerar. Judas não pede dinheiro para os sumos sacerdotes, para o sinédrio. E depois, quando ele vê a situação, Mateus diz que ele joga de volta as moedas, as 30 moedas, e nós encontramos também, né, o texto que nos baseia sobre as 30 moedas lá em Zacarias, as 30 moedas que entregam um justo, e ele joga de volta o dinheiro. Judas não fez por dinheiro. A gente precisa pensar um pouquinho, né, nessa imagem que a gente faz de Judas. Bendito Judas,
se não é ele a entregar Jesus? Como é que isso aqui ia acontecer? É uma outra reflexão para a gente fazer também. Importante isso. Só que está avançada a hora, né, Padre? Vou acelerar um pouquinho. Continua um pouquinho? Vou dar uma acelerada. Então vamos pular para o capítulo 15, aonde a gente vê aqui. Vamos terminar o 14 aqui no 71, 72. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem, nem de quem estás falando. E nesse instante o galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu terás me negado 3 vezes. Vejam aí, Pedro disse: eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, imagina, eu não sou um deles, coisa nenhuma. O que é mais grave? O que fez Pedro ou o que fez Judas? Se a gente olha para os textos com o sentido de cumprimento das Escrituras, a nossa resposta foi para que se cumprisse as Escrituras. Tanto é que depois, lá em João, no capítulo 21, a gente encontra Jesus perguntando 3 vezes para Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E pela 3ª vez, quando Jesus pergunta, o texto diz: entristeceu-se Pedro, porque pela 3ª vez lhe perguntava se tu me amava. E a 3ª vez Pedro se lembra que ele traiu 3 vezes. E como é que Jesus reage diante daquela situação? Jesus diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Mesmo com a fraqueza humana, diante da nossa fraqueza humana, Jesus investe na nossa humanidade, porque se a gente tiver fé, nós somos capazes de vencer as nossas fraquezas, né? E é aí que a gente começa no versículo 1 do capítulo 15. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Os sumos sacerdotes faziam muitas coisas contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Veja que Pilatos é o governador de Jerusalém naquele momento. E ele está substituindo Herodes, né? Lembra que Herodes o Grande morre e divide Israel, divide o reino pelos seus 3 filhos, né? Herodes Antipas, Herodes Filipe e... como é que chama o terceiro Herodes? Catequese para a gente. Herodes era, veja, cada um deles era um tetrarca, né? Herodes Antipas, tetrarca, ficou com a 4ª parte do que era o reino do pai. Herodes Filipe, também tetrarca, ficou com uma outra 4ª parte. E Herodes Arquelau, lembra? Herodes Arquelau ficou como etinarca, ou seja, ele ficou com metade daquilo que era o reino do pai. Mas ele era tão pior do que o pai, e falaram tão mal dele para Roma, que Roma substitui Herodes por Pilatos. Quem substitui Herodes Arquelau é Pilatos. Pilatos era então o governador, representando Roma naquele momento, e tinha o poder de fato de tomar uma outra decisão. Mas olha como é que ele se comporta, né? Então,
Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava um prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Vejam aí por que os sumos sacerdotes entregaram Jesus: por inveja. Olha por que Jesus morreu. Jesus morre por motivos religiosos, por inveja da religião daquela época, de uma parte da religião. A gente também tem que tomar muito cuidado aqui, não foram todos os judeus, né? Muitos judeus estavam acreditando em Jesus, os 12 estavam acreditando em Jesus, não é? Mas também é um assassinato político, porque Pilatos podia ter tomado outra decisão, mas ele preferiu lavar as mãos, não é? Quereis então que eu faça? O que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: crucifica-o. Pilatos perguntou: mas que mal ele fez? Eles porém gritaram com mais força: crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, onde estava a guarda romana, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Vejam aí, humilhado, como se ele fosse um rei, não é? Tu és o rei dos judeus? Olha o que os romanos fizeram aí. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Olha o que nós vimos lá em Isaías, se confirmando em Jesus. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-lhe de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota. Cirene era uma cidade também em homenagem aos romanos, né? Sobretudo, houve uma referência importante aqui a Alexandre o Magno. Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Disseram-lhe, deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Olha o motivo da condenação de Jesus: o rei dos judeus. A gente vê na plaquinha em toda a cruz, né? INRI. Os que por ali passavam insultavam, balançando a cabeça, dizendo: tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Esse era o Messias que Judas acreditava que seria Jesus, não é? Que não permitiria isso, que desceria da cruz, que acabaria com Roma. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Olha aí, exatamente o salmo que nós cantamos, não é? Qual é o refrão do salmo? Meu Deus, por que me abandonaste? Exatamente esse o salmo. Alguns dos que estavam ali perto ouvindo-o disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja com vinagre
colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. O santuário, o santo dos santos, haviam duas cortinas, a cortina do santo e a cortina dos santos do santo, onde só os sacerdotes podiam entrar uma vez por ano. Essa cortina se rasgou de alto a baixo. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Essa é uma das grandes preocupações de São Marcos, responder quem é Jesus. E ele nos responde aqui através do oficial do exército: ele é o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Vejam aí uma imagem bonita, né? Haviam discípulas que também acompanhavam Jesus. Elas estavam lá. De longe elas estavam vendo o que estava acontecendo. Era o dia da preparação. Que preparação? Da Páscoa dos judeus. Isto é, a véspera do sábado. E já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e envolveu-o no lençol. Depois colocou-o num túmulo. Lençol. Nós vimos quando Jesus chega ao mundo, Maria o enrola em panos. Quando ele sai desse mundo, ele é envolvido no lençol, quando ele sai como humano. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Nós, comunidade de Sabaúna, olhamos aonde Jesus foi colocado, observamos aonde ele foi colocado, que a nossa fé nos diz. Muito bem, muito bem.